Oi, galera coração, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Comigo também, está tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá. Vamos começar a nossa semana na matéria de ciências. Vocês vão pegar lá a apostila de vocês na página 13, certo? A página 13 vai falar sobre o valor energético dos alimentos. Antes dessa pausa bem extensa, nós chegamos a conversar sobre isso quando nós falamos sobre pirâmide alimentar, sobre vitaminas lá na sala, tá? E aí agora nós vamos continuar falando sobre isso. Então lá na apostila de vocês vai estar falando que a quantidade de energia por alimento, fornecida por um alimento, é chamada de valor energético. E o valor energético, ele é medido em calorias, tá? Então aqui vai estar dando um exemplo para vocês da banana, que uma banana tem cerca de 70 mil calorias. Nossa, como é muito, né? Não imaginava que era tanto não, gente. E aí, como é um número muito grande, muito extenso, então foi feita uma conversão deste número. Foi feito um cálculo. Então, uma quilocaloria é equivalente a 1000 calorias. Então, todos os alimentos são medidos em quilocalorias, tá? Então, aqui, levando em consideração isso, a banana, então, tem cerca de 70 quilocalorias, tá? Eu peguei aqui o exemplo do leite também. O leite, em uma porção de 200 ml, tem 115 quilocalorias. E se fosse na conversão original, seriam 115 mil calorias. Bastante, né? Então, por isso que é importante a alimentação saudável. Comer só a quantidade orientada por porção, certo? Então, vamos lá. Aqui também está dizendo na apostila de vocês que quando o alimento é industrializado, nas embalagens sempre vai ter descrito a quantidade da porção e a quantidade do valor energético por porção, tá? E aí em seguida vai ter duas tabelinhas, uma de um iogurte natural e outra de uma sobremesa de chocolate. Então vocês vão ver ali na primeira linha o valor energético para cada 100 gramas, os dois a cada 100 gramas, 134 quilocalorias para o iogurte natural e 176 quilocalorias para a sobremesa de chocolate. Então aqui a gente consegue ver que dos dois, qual dos dois fornece mais energia? O iogurte natural ou a sobremesa de chocolate? A sobremesa de chocolate, porque ela tem um valor calórico mais alto, tá? E aí nós vamos dar continuidade lá na página 14. Então, nós vimos ali a importância de avaliar a quantidade de quilocalorias, comer só a porção recomendada. Então, lembra que eu falei para vocês que aqui embaixo tem escrito assim, valores diários com base em uma dieta de 2.000 quilocalorias. Ou seja, que a pessoa que segue essa tabelinha nutricional tem que gastar essas 2.000 calorias pelo menos, né? Ou se é uma pessoa que não se movimenta muito, que faz pouco exercício físico, que passa mais tempo sentado ou caminha pouco, ela vai ter uma dieta de menos quilocalorias por dia. Ou seja, tem que levar em consideração que o valor nutricional daquele alimento é maior aí para ela, tá? Então vamos dar continuidade. Na página 14, fala sobre uma alimentação equilibrada. Então aqui diz nesse textinho que não existe uma quantidade ideal de alimento para todas as pessoas. O que isso quer dizer? Que a quantidade que eu ingiro de comida, que vai ter um valor nutricional para mim, é diferente para quem é criança, é diferente para um homem, é diferente para quem faz um esporte, é diferente para quem é sedentário e passa o tempo todo sentado ou deitado. Então não existe um valor determinado que seja para todas as pessoas. O valor é para cada indivíduo, por isso existem os nutricionistas, que vão indicar qual é a melhor dieta para cada pessoa, para aquele gasto diário que cada pessoa tem, tá? E aí aqui vai estar 4 refeições, né? Um café da manhã, um almoço, um lanchinho da tarde ou da manhã e um jantar. Vai estar descrito aqui. E aí vai ter alguns alimentos que são comuns de ter nas refeições brasileiras. Aí vocês vão dar uma olhadinha aqui.
Vê se vocês têm o hábito de comer isso, por exemplo, pãozinho com manteiga, um café, ou de manhã se vocês tomam um suquinho natural. No almoço, o que vocês têm o hábito de comer? Feijão e arroz, macarrão. Se vocês comem saladas, verduras, legumes. No lanchinho da tarde, o que vocês têm o hábito de comer aí em casa? Frutas, iogurtes, granolas, ou vocês comem bolachas recheadas sempre, salgadinhos, refrigerantes. E o jantar, o que costuma ser o jantar de vocês? É hambúrguer, cachorro-quente, ou é a mesma refeição do almoço, ou como aqui tem uma sopinha, ó, uma sopa mais leve, o que vocês têm o hábito de comer? Dá uma olhadinha nisso daqui, ó, para vocês verem o quanto é importante. Essa alimentação que tá aqui, ela é bem legal, é uma alimentação que parece estar bem balanceada, né? Tá? Então, nós vamos dar continuidade ali na página 15. Na página 15 vai ter o desenho da pirâmide alimentar, assim como aquela que nós já construímos. E aí aqui vocês vão ver que tá escrito nesse texto lá em cima na página 15 que a pirâmide alimentar precisa respeitar a cultura local e a disponibilidade dos alimentos. O que isso quer dizer? Não adianta exigir que essa pirâmide alimentar seja seguida por nós e pelos americanos, por nós aqui do sul e pelo pessoal lá do Nordeste, por exemplo, vamos colocar mais perto, porque às vezes um alimento que tem aqui, lá não é disponibilizado com tanta frequência, não é um alimento que aqui pode ser mais barato, para eles pode ser mais caro, então tudo isso tem que se levar em consideração na hora de construir essa pirâmide alimentar. Para cada lugar, para cada região, ela pode ser construída, não que ela vai ser diferente, mas ela vai ter que levar em consideração o que é mais acessível para aquele lugar e o que é mais saudável, levando esse contexto em consideração, tá? E aí aqui tá escrito embaixo da pirâmide alimentar, pratique atividades físicas, no mínimo 30 minutos diários. Então é muito importante fazer os exercícios físicos. Lembra que eu falei para vocês que a caminhada não é passinho de tartaruga? Caminhada é passinho, é o trote, é caminhar sempre na mesma frequência. Não tem que caminhar devagar, senão acaba não gastando energia suficiente. E aí não é perdido porque foi caminhado, mas não foi feito da maneira mais correta, tá? E aí aqui escrito, faça 6 refeições no dia. Mas lembre-se que são refeições pequenas. Café da manhã, almoço e jantar com lanches no intermediário. Um lanche no meio da manhã e um lanche no meio da tarde. Mas tem gente que acorda 10 horas, 10 e meia da manhã. E daí vai tomar um cafezão da manhã e para ir para a escola 1h. Então daí toma um café da manhã mais leve, como se fosse o lanchinho da manhã, uma fruta, alguma coisa assim, um iogurte com granola, e aí já tá na hora do almoço em seguida. Então não precisa daí, ou acorda mais cedo para tomar o café da manhã reforçado e fazer o lanchinho da manhã e daí na sequência o almoço, tá? Então vamos lá. Na página 16. Na página 16 vai ter a atividade da ciência em ação. Então, com base na pirâmide alimentar brasileira, que nós já vimos na sala, já construímos uma, com base no que nós vimos agora, aqui na apostila, que nós lemos, então nós vamos, aqui tem um cardápio, na apostila de vocês, na página 16, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Vocês vão construir um cardápio equilibrado com base no que vocês já viram. Aqui na página anterior, então, tem até alguns exemplos para vocês aqui na página 14, do que pode ser um lanche equilibrado, um café da manhã equilibrado, almoço, para vocês estarem preenchendo. Então, essa é a primeira atividade de ciências. A página 16, construir um cardápio equilibrado com base no que nós já lemos e ouvimos. Correto? Então, vamos dar sequência. Vai ter mais atividades. A página 17 fala sobre a desnutrição e a obesidade. Então, a desnutrição é quando a criança acaba não ingere os nutrientes suficientes, e a obesidade é quando ingere gorduras demais e acaba ficando cada vez mais gordinho. Então, vamos lá. Aqui, a ingestão de quantidade de energia maior ou menor que necessária para o funcionamento do organismo pode causar alguns problemas de saúde, tanto ingerindo demais quanto ingerindo de menos, tá? Então, a desnutrição, vamos começar ali acompanhando o texto.
A desnutrição, ela é causada pela falta de um ou mais nutrientes no organismo. Quando a pessoa tem que levar em consideração o quê? Que às vezes a pessoa que está desnutrida não tem acesso a todos os nutrientes que são fornecidos. Ou o que pode acontecer? Às vezes pode acontecer de alguém que tem obesidade não ingerir também nutrientes essenciais. E aí acaba tendo também anemia, pode ter várias outras doencinhas, tá? Então vamos continuar ali na desnutrição. A pessoa não se alimenta adequadamente, mas ela não se alimenta porque ela não quer ou porque não tem. Na hora que for ver isso, tem que levar em consideração, certo? Então vamos aqui. A falta de nutrientes, ela pode causar graves consequências ao organismo, como emagrecimento extremo, a desaceleração do desenvolvimento físico e mental, porque faz diferença no nosso cérebro uma alimentação bem equilibrada. A anemia, que é uma doença causada pela falta de ferro, lembra que nós vimos na sala? Vários alimentos que têm ferro. E um aumento da predisposição a infecções. Então, tudo isso vai estar aqui no textinho de vocês na página 17. E também nós vamos falar sobre a obesidade. A obesidade, ela é causada pelo excesso de gordura corporal. Que alimentos que podem causar esse aumento de gordura? Ali também tem no texto. Doces, refrigerantes, salgadinhos, hambúrguer, pizza, bolacha recheada, que mais? Maionese, comer muito macarrão, também tudo isso, suco de pacotinho, tudo isso faz muito mal se ingerido em excesso, gente. Não precisa deixar de comer hambúrguer, deixar de comer pizza, deixar de tomar refrigerante. Faz mal se comer todos os dias em grande quantidade e não fizer exercícios físicos, tá? É muito importante se movimentar. Isso causa a obesidade. Pelo menos 30 minutos fazer exercícios físicos. Tanto para quem tem um corpo que está normal, que não está acima do peso, quanto para quem está ficando acima do peso. É importante exercícios físicos para todos os aspectos da nossa vida, tá? E aí a obesidade aqui, está escrito na página 18, ela traz uma condição grave para o organismo, como várias doenças, a diabetes, problemas no coração, nas articulações. Então, tudo isso vocês precisam estar atentos ao momento de se alimentar. Vocês ainda são pequenos, são jovens, então tem que tomar esse cuidado com a alimentação de vocês, que é bem importante, tá? E aí, na página 18, vai ter algumas atividades para serem feitas, da número 1 até a número 4. Vocês vão ler ali, todas elas são ligadas ao texto que nós acabamos de ler sobre a desnutrição e a obesidade. Então, da 1 a 4, na página 18 vocês vão responder. E vamos continuar falando ainda em ciências, tá? Na página 19, vai estar falando sobre o cuidado com os alimentos. Nesse momento em que todos estamos muito atentos aos cuidados no contexto geral, nós vamos usando máscara, lavando com frequência as mãos, passando álcool em gel. Então, os alimentos, quando eles vêm do mercado, também é muito importante tomar esse cuidado, tá? Aqui, então, na página 19, vai estar escrito como conservar alguns desses alimentos. Aqui, frutas, verduras e legumes. Chegou em casa, eles têm que ser higienizados antes de serem guardados. E antes de serem ingeridos, tem que limpar eles novamente, tá? Porque ali dentro da geladeira também pode acontecer de ter alguma bactériazinha, alguma coisa. E é importante higienizar de novo antes de ingerir, mesmo que tenha feito essa higienização ao chegar do mercado. Os alimentos processados, de latinha, de caixinha, tudo também é importante avaliar se não está amassado, se não está trincado, se não tem nenhum furinho, porque senão o que está aqui dentro pode estar comprometido, certo? Aqui, alimentos frescos como algumas frutas e algumas verduras precisam ser mantidas dentro da geladeira, então tem algumas coisas que podem ficar fora e outras que precisam de refrigeração.
Então, ao comprar os alimentos processados, nós precisamos verificar na embalagem, além da tabelinha do valor nutricional, que é importante, nós precisamos também avaliar se o produto não está vencido. Ó, aqui na minha caixinha de leite está aqui em cima. É importante porque se o produto está vencido, ele não tem a mesma... Ele pode estar estragado, ele pode fazer mal, ele não vai ter o mesmo valor nutricional. Então, tem que olhar também essa questão da validade. Leites e derivados devem ser armazenados sobre refrigeração. Então, depois que abriu a minha caixinha de leite, sempre dentro da geladeira, certo? E as carnes tem que observar a coloração delas, tem que observar a data em que elas foram embaladas, tudo isso tem que ser observado na hora que estiver lá no mercado comprando, tá? E aí nós vamos lá na página 20. Lá na página 20, 21 e 22 vão ter algumas atividades para vocês fazerem de ciências. São atividades bem simples, bem legais. A número 1, vocês vão ler a tirinha da Mônica e vão responder as questões. Aqui na letra C, no ladinho aqui na página 20, vai ter alguns quadradinhos com alguns alimentos. Então, vocês vão olhar aquilo dali, vão recortar. E aí, aqui na letra C, vocês vão colar o que é melhor para Magali estar ingerindo. Vocês vão construir um cardápio para Magali com o que tem aqui na lateralzinha da página 20. Vocês vão recortar e colar. Aí ali na número 2, vai ter uma tabelinha do valor gasto para uma pessoa fazendo uma atividade física de 30 minutos. E aí vão ter a B, C, que vocês vão responder com base nessa tabelinha, tá bom? Depois lá na página 22, vai ter uma questão que pergunta se vocês já se perguntaram por que muitas crianças têm uma má alimentação. E vai questionar vocês se vocês acham que isso tem a ver com as propagandas, com os anúncios na televisão, na internet. Vocês acreditam que tem a influência? Quando vocês veem um comercial ou um anúncio falando sobre um alimento, sobre um hambúrguer, sobre uma lasanha, vocês sentem vontade de comer aquilo só porque vocês viram o comercial? Então, aqui vai perguntar sobre isso, a número 3, certo? E a número 4, em relação aos cuidados que nós devemos ter com os alimentos. Então, vocês vão marcar verdadeiro ou falso para essas questões, tá bom? São várias páginas, são muitas páginas, a prof sabe que são. Mas amanhã, dia 21, é feriado. Então, amanhã eu não vou enviar atividade para vocês. Então, vocês vão ter hoje o resto do dia e amanhã o dia inteirinho para me encaminhar isso na quarta-feira de manhã. Então, vocês vão ter bastante tempo para ler, reler, responder. Se tiver dúvida, me mandar uma mensagem. Tem mais uma atividade que eu vou passar para vocês. 2 atividades. Lembra que vocês me mandaram a tarefinha do Monteiro Lobato? Alguns de vocês me mandaram. Então, eu falei no vídeo, sexta-feira, que eu ia estar encaminhando pelo menos 3 questões. Eu elaborei as 3 questões e eu vou mandar elas escritas no WhatsApp, tá? Mas elas são 3 questões bem curtas, bem simples, não vai ter trabalho para vocês responderem. Se vocês quiserem responder direto no WhatsApp e me responder por ali mesmo, ótimo. Se não, vocês podem responder no caderno e me fotografar elas para eu ver se vocês fizeram, tá? E por último, mas não menos importante, amanhã, terça-feira, dia 21 de abril, não tem aula, por quê? Porque é o dia de Tiradentes. Então, eu vou passar mais uma tarefinha para vocês com relação a essa data. Vocês vão estar construindo um texto, mas eu não quero que vocês peguem um texto lá da internet e copiem. Eu quero que vocês façam um resumo. Vocês vão ler sobre o Tiradentes e vão entender o que ele fez, por que ele fez, e vão escrever um texto de pelo menos 10 linhas, tá bom? Sobre o Tiradentes. Então, eu não quero cópias. Vocês vão fotografar e vão enviar para mim e eu vou ler, tá? Quero uma foto bem bonita, onde eu possa ler bem esse texto, certo? E era só isso de atividades para hoje. Então, na de ciências, eu vou encaminhar aquelas 3 perguntinhas bem simples do Monteiro Lobato e vocês vão fazer esse pequeno texto sobre Tiradentes. Tudo bem? Então tá bom, um beijo, até quarta-feira
e fiquem bem. Tchau!